Muito bom dia, meus irmãos. Que alegria podermos estar aqui em mais uma manhã de domingo para dar sequência à nossa Escola Bíblica Discipular. Hoje estaremos estudando a terceira lição de uma nova revista, de um novo estudo que nós começamos há dois domingos atrás, de uma revista riquíssima, meus irmãos. A revista intitulada A Alegria de Estar na Casa de Deus. Eu tenho a minha versão física porque eu gosto muito de fazer as minhas marcações. Mas essa revista ela é disponibilizada de forma gratuita através do nosso site, das nossas redes sociais. Se você fizer a opção pela revista física, ela está disponível na secretaria da igreja. Se não, e você ainda não a possui, basta enviar uma mensagem no WhatsApp mesmo para qualquer líder aqui da igreja, para a secretaria da igreja, e ela vai ser disponibilizada para você com extrema agilidade, com muito carinho, com muito amor. E é uma revista que fala de temas que são muito próprios do nosso momento. E eu vou falar muito a respeito dessa lição número 3, intitulada O Imperativo da Comunhão na Casa de Deus, porque ela fala muito sobre ataques que a igreja vem sofrendo na nossa era contemporânea. E às vezes nós não percebemos esses ataques porque nós achamos que o ataque é aquilo muito escandaloso, muito visível, aquilo que nos choca. Mas, meus irmãos, a igreja nunca deixou de ser atacada durante a história. A diferença é como esse ataque se desenvolve. Hoje, na nossa era, ele não é tão escandaloso, ele é sutil, ele é furtivo, ele é ardiloso. Assim como a atividade normal e corriqueira na vida de Satanás, do nosso inimigo, do mundo. Nós somos atacados de forma muito delicada, por assim dizer. E por isso, muitas vezes, nós relaxamos a nossa guarda, relaxamos ao nosso estado de vigia, porque nós achamos que não está existindo ataque nenhum, que nós estamos tranquilos, nós estamos passando por um momento de calmaria. Não estamos. A igreja nunca deixou de ser atacada durante a história. O que muda é a forma com que esse ataque se desenvolve, a forma com que esse ataque se apresenta. E nós, enquanto cristãos, não podemos ser ingênuos de achar que, de novo, estamos vivendo um momento de extrema calmaria e de tranquilidade. Antes de começar essa lição, eu gostaria de orar com vocês. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, por esse espaço que o Senhor nos possibilitou, essa chance, Deus, essa alternativa de transmitir esse momento através das redes sociais, do site da nossa igreja, Deus, para aqueles que não puderam estar aqui conosco, seja por qual motivo for, Pai, mas a Tua mensagem tem chegado às suas casas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco poderosamente, que a Tua palavra que transforma, que a Tua palavra que renova, Deus, venha agir em nossos corações, conforme tem agido durante todo esse tempo, Pai. Capacita, Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração a receber a Tua voz, Pai. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós leremos, ele se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós leremos do versículo 19 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou focar muito nesses dois versículos finais, o 24 e o 25. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o versículo-chave que eu escolhi para essa lição é o tão famoso e o tão
rico Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, ao refletir sobre esse texto bíblico e as particularidades que nós enfrentamos na nossa era contemporânea, de plano me veio à mente o mito de Narciso. Ou seja, da era contemporânea, nós vamos lá para a Idade Antiga, para a Grécia Antiga, e nós vamos fazer uso de uma mitologia grega para ver que, até mesmo numa era pré-cristã, ou seja, numa era antes de Cristo, nós já enfrentávamos problemas que enfrentamos hoje. E se você não conhece o mito de Narciso, o que o mito de Narciso diz? Existia Narciso, um homem tão belo, mas tão belo, que ele se apaixonou pela própria aparência. Narciso era tão bonito que ele rejeitou diversos pretendentes, porque a beleza delas não se igualava à beleza dele. E todos os dias Narciso corria por diversas vezes até a margem de um rio de águas cristalinas, e ali ele via o seu reflexo. Ele se debruçava sobre as margens do rio e ficava admirando sua própria beleza, porque ele se via no rio. O rio funcionava como um espelho para Narciso. E por causa desse tempo que ele dedicava a isso, Narciso morre de sede e de fome, porque ele não se alimentava. Ele perdia horas e horas, dias e dias, olhando e admirando a sua própria beleza, inebriado com a sua própria beleza. Ou seja, Narciso se apaixona por ele mesmo. E essa paixão tão inflamada pela sua própria beleza, esse ego tão inflado, esse egocentrismo, ou seja, tudo direcionado para a sua própria natureza, provocou a morte de Narciso. Ele morre de sede e de fome, ele não percebe as necessidades mais básicas do ser humano porque ele está apaixonado pela sua própria imagem. Esse é o mito de Narciso. Normalmente nós conhecemos ele assim, de forma simples, fechada. Eu gosto dos desdobramentos dele, porque os desdobramentos do mito de Narciso, a continuidade da história, que na maioria das vezes nós não lemos, ela mostra que o problema não está só em Narciso, mas está no mundo ao nosso redor, no mundo que nós estamos inseridos. E os gregos, eles continuam essa reflexão da seguinte forma: quando Narciso morre, o rio onde Narciso se espelhava começa a chorar e começa a prantear de forma intensa, e as flores e as árvores que estavam ao redor veem aquela imagem chocados e perguntam assim: ó rio, por que choras a partida de Narciso? E o rio responde da seguinte forma: eu amava Narciso, como eu amava Narciso. E essa resposta choca, porque em momento nenhum Narciso amou o rio, Narciso amava seu reflexo no rio. E as flores e as árvores, elas viam para o rio e questionam com suas vozes: ó rio, não sabes tu que a última coisa que Narciso queria enxergar ao se debruçar sobre as suas margens era você? Não sabias tu que ao se debruçar sobre as suas margens o que Narciso objetivava ver era seu próprio reflexo nas tuas águas? Ou seja, rio, Narciso nunca quis você, Narciso quis ver ele refletido nas tuas águas. Então o rio suspira, meus irmãos, e responde assim: como eu amava Narciso, como eu sinto a sua falta, porque era exatamente ao final do dia, quando Narciso vinha se debruçar sobre as minhas margens e se olhava nas minhas águas, era naquele instante que eu olhava nos olhos de Narciso, e nos olhos de Narciso eu via as minhas águas. O rio também era narcisista. Ou seja, Narciso se olhava nos rios para ver a sua imagem refletida nas águas, mas o rio olhava nos olhos de Narciso para ver a sua imagem refletida nas águas. O que isso nos ensina através desse mito da Idade Antiga grega? O mundo em que nós vivemos é narcisista. O mundo em que nós vivemos olha sempre e tão somente para ele mesmo. Eu só me importo com a minha vida. Eu uso as outras pessoas como instrumento para conseguir aquilo que é importante para a minha vida, mas eu não me importo com o próximo. O abraço, ele deixou de ser destinado ao próximo, nós passamos a abraçar a nós mesmos. Era o que Narciso fazia, e era o que o rio demonstrou ter feito também. Eu não me importo com a beleza de Narciso, eu quero me ver nos olhos de Narciso. Eu quero me abraçar, eu quero admirar a minha própria beleza. E quando nós estamos diante de um cenário assim, meus irmãos, nós vemos que
A vida centrada em nós mesmos, ela não poderia estar mais afastada do plano de Deus para o cristão, porque Cristo ele nos presenteia com o corpo, com a complexidade do corpo, com diversos membros. E quando nós olhamos apenas para um membro, nós deixamos de ver a beleza e a riqueza dos outros. Se eu penso só na minha mão, que é capaz de colocar coisas na minha boca, de me alimentar, de me possibilitar dirigir, de me possibilitar praticar algum esporte, eu deixo de observar a minha perna, que é aquela que me dá movimento, que é aquela que me leva para os lugares. Eu deixo de observar os meus olhos, que me possibilitam enxergar as belezas da criação de Deus, que me possibilitam ler a Sagrada Escritura. Eu deixo de prestar atenção no meu ouvido, que me dá a chance de ouvir lindos louvores, ouvir belíssimos sermões, como nós teremos acesso daqui a poucos minutos aqui na igreja. Então, quando nós focamos em apenas um membro, nós deixamos de ver toda a beleza e a riqueza da complexidade. E é nessa beleza da complexidade que a Igreja de Cristo se revela, nos apresentando alternativas, mas também limitações. Nós veremos isso a partir de agora, conforme formos estudando o texto. E logo no capítulo 2, logo após a introdução, nós vamos ver o capítulo 2 tratando de diversos membros, porém um só corpo. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a revisitar o texto que nós estamos estudando no capítulo 10 de Hebreus, precisamente o versículo 24, e assim diz a palavra do Senhor: e consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Aqui, meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que o autor da Epístola aos Hebreus estava falando especificamente para os judeus daquela época. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus são um povo obstinado. Eles não só eram, eles continuam sendo um povo obstinado, um povo orgulhoso. Os judeus eles se vangloriam de serem um povo exclusivo de Deus, de serem os filhos de Abraão. E, portanto, eles excluem os demais povos, eles excluem as demais pessoas. Esse privilégio de pertencer ao povo de Deus, de ser o povo de Deus propriamente dito, é uma exclusividade dos judeus. Portanto, eles são os únicos capazes e os únicos merecedores de compor a igreja do Senhor. Os demais não. Isso nos remete à nossa introdução, ao exemplo do mito de Narciso. É o eu para mim mesmo. Ou seja, os judeus pensavam que somente nós, os gentios não. Somente nós somos capazes de compor a igreja do Senhor. E aqui nós estamos falando não do judeu enquanto judaísmo, meus irmãos, mas e sim dos judeus que se converteram ao cristianismo no primeiro século. Não está explícito na Epístola aos Hebreus, mas se nós formos nas cartas paulinas, por exemplo, nós vamos ver que era um problema constante a relação entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios. Era uma relação que tinha seus conflitos, era uma relação conflituosa. E Paulo e o autor da Epístola de Hebreus, eles lutam contra essa divisão que existe dentro da igreja. Essa divisão motivada por vaidade, motivada por orgulho, motivada por uma visão centrada na própria natureza da pessoa e não na beleza e na complexidade da igreja. Os judeus, eles sim, de fato, os hebreus, os israelitas, eles eram o povo escolhido de Deus. Eles se tornaram o povo escolhido de Deus na revelação, que nasceu com Abraão e se desenvolveu, mas chegou um momento em que Cristo se revela na história. E o Israel de Deus, ele deixa de ser o Israel físico, ele deixa de ser o Israel enquanto sangue, enquanto raça, enquanto Estado, enquanto governo, e ele passa a ser o Israel de Cristo. O Israel daqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus, o Israel espiritual de Deus. Deixa de ter como marca a circuncisão e passa a ter como marca o sangue de Cristo e a graça do nosso Senhor. E os judeus eles tinham dificuldade de aceitar essa mudança radical. Eles continuavam baseados no seu orgulho, na sua obstinação, no seu ego inflamado, a achar que tão somente eles podiam compor a igreja do Senhor. Isso nos remete muito à imagem de Narciso. E o autor da epístola, com muito amor, com muito carinho, ele tenta mostrar isso para eles. E consideremos-nos uns aos outros
Considere o seu próximo, considere o seu irmão. Essa é a beleza da igreja. Aqueles que se achegam à igreja, aqueles que compõem a igreja, com suas diferenças, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. É isso que torna a igreja rica. Então o autor ele se esforça aqui, meus irmãos, para que os judeus, para que a postura dos judeus não se dispusesse com a presença dos gentios naquele local, o qual agora se achavam unidos em um só corpo. Nesse momento, a Igreja de Cristo, e aqui está uma das maiores belezas, ela rompe essa diferença entre os judeus e os gentios. Elas formam um só corpo, pessoas completamente diferentes que se unem em perfeição através da fé. A igreja não é perfeita nas minhas características, a igreja não é perfeita nas suas características. A igreja ela se torna perfeita quando nós unimos as nossas características e a colocamos debaixo do direcionamento, da capacitação do Espírito Santo, da capacitação do nosso Senhor, do direcionamento do nosso cabeça, que é Jesus Cristo. A perfeição dela não reside nas minhas características e nem nas suas, porque nós somos falhos. Nós somos muito errados. Mas quando nós unimos isso em prol da igreja e nós submetemos essas qualidades, essas características à vontade do nosso Senhor, a igreja se torna perfeita. Perfeitos não somos eu e você, mas sim a igreja. E aqui, esse comportamento judaico do primeiro século nos reflete uma enfermidade que assola não só a igreja, meus irmãos, mas toda a raça humana, e que é esse comportamento de todos preferirem a si próprios do que o outro. Nós tomamos decisões para nos beneficiar em detrimento do próximo, em detrimento de outro. E me chama muita atenção uma frase que Calvino disse lá no século XVI, ou seja, 5 séculos atrás, meus irmãos. Calvino disse assim: há tanta rabugice em quase todos os indivíduos que, estando em seu poder, de bom grado fariam para si suas próprias igrejas, porquanto se torna difícil acomodar-se aos modos das demais pessoas. A advertência do autor da epístola realizada aqui, de maneira muito doce, conforme nós dissemos, e muito educativa, ela precisa ser encarada por todo cristão. E por quê? Porque nós precisamos, eu e você, nos portar com a armabilidade necessária para sermos responsáveis, meus irmãos, por não sermos, no caso, responsáveis para separar aquilo que Deus uniu em fé. Porque quando nós colocamos as nossas vontades acima do corpo da igreja, acima dessa união que nós temos, da comunhão, nós talvez venhamos a colaborar para a separação daquilo que Deus uniu em fé. Quando os irmãos se achegam ao corpo da igreja, é porque isso agrada ao nosso Senhor. E às vezes com as nossas atitudes vaidosas, egocêntricas, nós colaboramos para o rompimento dessa união. E nós podemos ver o quão trágico isso é, quando nós caminhamos numa direção oposta ao propósito do nosso Senhor. O que isso significa? Que as nossas características individuais, que são presentes do próprio Deus, é Deus que nos dá essas características, é Deus que nos tece no seio, no ventre de nossa mãe. Essas características, elas jamais deverão se sobressair ao corpo de Cristo. Existe uma hierarquia, meus irmãos. As suas vontades, elas precisam ser alimentadas pelo bem-estar do corpo. Porque às vezes nós queremos tomar um direcionamento contrário, normal. Nós pensamos de uma forma diferente. Só que se essa forma diferente de pensar ela for trazer marcas significativas e negativas para o corpo da igreja, a igreja ela precisa sobressair. A igreja tem a primazia. A igreja tem o primeiro lugar, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós obedecemos a uma cabeça. E essa cabeça precisa dar o direcionamento dos passos da igreja, dos meus e dos seus passos enquanto igreja. As suas características pessoais, elas precisam ser colocadas a serviço do corpo e não ao seu próprio serviço. Nós não podemos ser narcisos dentro do corpo da igreja. Quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ver a igreja e não o nosso reflexo nela. E com esse comportamento, a partir do momento que nós colocamos as nossas qualidades que Deus nos deu a serviço da igreja, nós promovemos a multiforme graça de Deus e a sua manifestação através da própria igreja. Porque aí sim tem a variedade. Aí sim nós temos as diversas formas da igreja se manifestar. E por que diversas formas?
Porque eu e você somos diferentes, nós agimos de formas diferentes. Então, quando nós colocamos essas diferenças a serviço da igreja, a serviço da união da igreja, os braços da igreja alcançarão lugares muito mais amplos, lugares muito mais distantes, porque estarão sendo alcançados por pessoas que funcionam de forma diferente. E a multiforme graça de Deus é bonita por causa disso, porque ela age em todos os lugares, de todas as maneiras. Aqui nós vamos para o terceiro capítulo. Sim, o inimigo existe. Então, meus irmãos, esse individualismo do homem do século XXI, somados a esse momento dramático que nós estamos vivendo, a qual seja a pandemia e a pós-pandemia, ela tem deixado marcas significativas no mundo. Igrejas ao redor do mundo, templos ao redor do mundo estão sofrendo com esvaziamento. Talvez não seja a minha e a sua realidade enquanto membros da primeira igreja Batista de Padre. Graças a Deus a nossa igreja retomou suas atividades da mesma forma com que tinha antes desse momento tão trágico de pandemia. E devagar nós estamos nos restabelecendo. Mas existem igrejas que estão sendo totalmente esvaziadas ao redor do mundo. Membros que frequentavam há 2 anos atrás que não retornaram mais. E todo esse individualismo, todo esse momento de pânico, ele não passa despercebido por Satanás. Satanás, ele percebe essa vaidade, esse egocentrismo de nossos corações, ele percebe como nós somos tentados a alimentar o nosso ego com as nossas decisões, com as nossas escolhas, como nós somos tentados a abraçar a nós mesmos. E, de novo, isso nos leva a refletir sobre como a igreja é atacada, porque a gente não percebe os ataques da igreja se ela não balançar as nossas estruturas, se não for aquele ataque visível, aquele ataque escandaloso, por assim dizer. E quando nós falamos desse tipo de coisa, nós estamos falando de um ataque que é sutil, um ataque que é ardiloso, um ataque que é como um ladrão que vem à noite e nós não percebemos. Se nós formos lá na frase de Calvino, há 5 séculos atrás, meus irmãos, ele fala que se dependesse de cada um de nós, nós teríamos as nossas próprias igrejas para atender às nossas próprias necessidades, porque nós não sabemos conviver com a diferença dos irmãos. E essa realidade, esse fenômeno previsto por Calvino há 5 séculos atrás, esse fenômeno hoje ele recebeu um nome. E que nome seria esse? Os desigrejados. Quem são os desigrejados, meus irmãos? São aquelas pessoas que se afirmam cristãs, mas por escolha própria, elas optaram por viver e ter a sua vida espiritual, por assim dizer, afastada da comunhão da igreja. São pessoas que têm uma autodoutrina, elas não submetem a sua interpretação bíblica a nenhuma outra pessoa. É aquilo que ela lê da Bíblia, é aquilo que ela tem para ela, é aquilo que se torna verdade absoluta para ela. Só que se nós formos na própria Escritura Sagrada, nós vamos ver que o texto bíblico diz que enganoso é o nosso coração. Agora imaginem pessoas que estão lendo a Bíblia e interpretando ao seu bel prazer. Essas pessoas possuem um coração enganoso e essas pessoas estão submetidas a interpretações bíblicas que serão retiradas do seu coração enganoso. Porque são pessoas que não estarão expostas a diferenças. São pessoas que estão vivendo separadas da igreja, estão separadas da comunhão e vão viver tão somente para elas próprias. Uma vida espiritual centrada nela, com a interpretação que ela tiver das Sagradas Escrituras, tomando as decisões que ela quiser. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Eu tenho uma ilustração da igreja que eu sempre a vejo como uma pessoa que pratica a apneia. A apneia é aquele esporte onde nós mergulhamos e nós ficamos o maior tempo possível debaixo d'água, sem a necessidade de ir à superfície, encher nossos pulmões de ar. Eu vejo a pessoa que se diz um desigrejado, um cristão fora da igreja, um cristão que não tem comunhão, como esse praticante de apneia. Ele pode mergulhar, ele pode passar longos minutos debaixo d'água, só que em algum momento da vida espiritual dele, ele vai precisar emergir para buscar oxigênio. Ele vai precisar encher os pulmões dele com água. A Igreja de Cristo foi criada para que nós possamos crescer em unidade. A Igreja de Cristo ela não foi feita para os desigrejados, para que você viva separado. Se a gente for ao texto de Hebreus novamente, consideremos-nos uns aos outros. É unidade, é um grupo. Se a gente for ao versículo 25, não deixemos de nos reunir como igreja, é uma reunião, são um grupo de pessoas. Então,
essa congregação ela vem justamente para combater esse pensamento individualista dos desigrejados. Por quê? Porque a congregação ela limita as nossas vontades e pensamentos egocêntricos, nos forçando a encarar a diversidade que sai da nossa zona de conforto ao convivermos com a diversidade dos nossos irmãos. Nós somos obrigados a nos despir dessa nossa vaidade, desse nosso egocentrismo, para conviver em plena harmonia com nossos irmãos. Então é aquilo que eu falei lá no início, a igreja ela nos dá novas possibilidades, mas ela também limita aquelas que precisam ser limitadas em nós, que é a nossa vaidade. Porque na nossa convivência nós precisamos ceder. E a igreja ela nos impõe esse cenário onde nós precisamos ceder para crescer, para manter essa plena harmonia. Então, meus irmãos, não venhamos a cair nessa cilada de Satanás, de achar que nós podemos ser cristãos fora da comunhão. Nós não achamos nenhum respaldo bíblico para isso. Não existe base bíblica que sustente essa afirmação. Isso é uma artimanha de Satanás para desmantelar a igreja, para submeter a igreja à minha e à sua vontade. Nós não podemos ser vítimas disso. E assim nós passamos para o capítulo 4, que é o último capítulo antes da conclusão, a importância da comunhão. Existia no primeiro século da era cristã, ou seja, no primeiro século da vinda de Jesus, uma literatura que era tida pelos historiadores como o manual de práticas da igreja daquela época, que era o Didaquê. E o Didaquê ele traz no seu corpo o seguinte texto: mas estejais frequentemente reunidos, procurando as coisas que são benéficas às suas almas. Olha como isso era importante para os cristãos do primeiro século, o nascimento da igreja de Jesus. Estejais frequentemente reunidos, estejam juntos, estejam em harmonia. E essa verdade que era tida no primeiro século, ela continua verdadeira hoje, meus irmãos. Esse conceito não mudou. Se a gente for no próprio texto de Hebreus, o autor da Epístola de Hebreus, ele no capítulo 3, no versículo 13, ele faz uma exortação muito semelhante a essa que nós acabamos de ler. Ele diz assim, onde está? Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que chamam de hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Aqui o autor de Hebreus ele está encorajando seus leitores para não seguir os exemplos dos israelitas que foram desobedientes no deserto ao se desviarem de Deus. E ele praticamente repete no versículo 24 do texto base da nossa lição isso que ele diz lá no capítulo 3, no início da sua epístola: encorajem-se uns aos outros. A tarefa de encorajar, meus irmãos, ela não é privativa do autor da Epístola de Hebreus. Encorajem-se uns aos outros. A tarefa de encorajar não é privativa dos nossos pastores, não é privativa de nossos líderes. A tarefa de encorajar é uma tarefa da igreja. É uma responsabilidade de todos nós, pois nós somos o corpo de Cristo. Então esse encorajamento mútuo é uma das atribuições da igreja. Eis um dos motivos da beleza do corpo de Cristo e eis um dos motivos da necessidade de nós pertencermos a esse corpo enquanto cristãos. Porque nós precisamos encorajar e sermos encorajados. Não existe vida cristã fora dessa natureza, fora desse privilégio, por assim dizer. E é sobre essa condição de encorajadores que nós somos chamados pelo Senhor para integrar a sua igreja, para que todos procurem trazer outros, esforçando-se por exortar os irmãos que porventura se desviarem do caminho, estendendo as mãos aos caídos, bem como ganhando também os não convertidos para o Senhor. Quando nós lemos, irmãos, os versículos finais do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele nos dá um ensinamento e ao mesmo tempo uma ordem, que é fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a santa e poderosa mensagem do Evangelho. Essa é uma responsabilidade da igreja. Vivendo uma vida de cristão isolado do corpo de Cristo, seria possível alcançar todas as nações? Seria possível realizar inúmeros batismos? Seria possível ensinar a todas as pessoas sobre as Sagradas Escrituras? Não, isso só é possível porque a igreja é um corpo muito forte. Um corpo forte alcança diversos lugares. Você, na sua individualidade, você não é capaz de alcançar nada ou praticamente nada. Nós precisamos do corpo de Cristo para dar continuidade à missão da igreja.
A igreja do Senhor era imperativa nos planos de Deus. A igreja, os planos de Deus passam pela igreja. É propósito de Deus que a igreja seja utilizada com as minhas e com as suas características que Ele deu, mas que devem estar necessariamente submetidas à vontade da igreja, ao trabalho da igreja, à harmonia da igreja. Não existe, e aqui é uma afirmação categórica, não existe e jamais existirá vida cristã saudável fora da igreja. E aqui, meus irmãos, eu até propus na lição: pare, respire e reflita. Quão prazeroso é estar cercado de pessoas que compartilham a mesma fé, o mesmo amor, a mesma visão, ainda que com as limitações de nossa natureza humana. Deus foi tão generoso conosco que nos possibilitou pertencer a esse ambiente tão maravilhoso que merece ser desfrutado em sua integridade. É um privilégio estar na igreja. É um privilégio estar rodeado de irmãos que nos amam, irmãos que são amados por nós, irmãos que nos ajudam, irmãos que são ajudados por nós, pessoas que têm a mesma visão, pessoas que caminham na mesma direção. É um privilégio nesse mundo hoje que tem tantas contendas, nós estamos vivenciando uma guerra por pensamentos diferentes, por ganância, por orgulho. Olha que prazer desfrutar desse meio tão seguro, onde pessoas caminham na mesma direção com diversas limitações, mas que caminham para o mesmo alvo, para a mesma direção. É um privilégio, nós não podemos negligenciar esse privilégio. E aqui eu me encaminho para a minha conclusão, meus irmãos, e em toda lição eu gosto de ler a conclusão, e eu gostaria de ler essa. De modo claro, o autor da Epístola de Hebreus ensina que os cristãos não devem deixar de congregar-se como aparentemente era costume de alguns, seja por não aceitarem a inclusão dos gentios no corpo da igreja, seja pela simples falta de vontade de servir ao Senhor. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais devemos estar em comunhão, até porque a volta de Cristo está diretamente vinculada ao evangelismo de todo mundo, ou seja, à atuação da igreja. Se este conselho era válido para a igreja do primeiro século, o que dirá nos dias de hoje? Podemos finalizar este estudo com uma breve, porém eficaz ilustração. O que acontece a uma brasa que é retirada do fogo? No primeiro momento, sua coloração vibrante e sua temperatura demonstram uma intensa e pulsante vida. Todavia, pouco a pouco ela irá esfriar, perder o seu brilho e lentamente irá se despedir de todas as características que possuía enquanto estava no meio das chamas. Ao final, restará um pedaço de carvão frio, opaco e sem vida. O mesmo se dá quando abrimos mão do calor e da vida de nossas congregações. Lentamente, iremos perder nossas principais características, ainda que sem perceber. E existem três propostas de reflexão no final dessa lição, para pensar e agir. Ao olhar para a minha igreja, eu foco os seus problemas ou as suas qualidades? Eu consigo enxergar a importância da minha igreja para os propósitos de Deus? Se envolva com a sua igreja. Coloque os dons e talentos que Deus concedeu ao serviço da sua comunidade de fé. Meus irmãos, foi muito bom compartilhar esse momento de manhã com vocês. Espero vocês no próximo encontro. Que Deus seja louvado e engrandecido através das nossas vidas e através da nossa comunhão na sua tão maravilhosa igreja. Amém.